amigos, chegando na área, chegando na rede com mais um Kodama na Rede, o programa aqui de futebol de todos os sábados da tarde, às 18 horas, aqui pela altv.com.br. Vamos tocando a bola aqui já, recebendo o nosso ilustre convidado aqui, o doutor, como diria um outro grande apresentador esportivo, né, no pique, aqui doutor José Gonçalves. Boa noite, boa noite, Kodama. Boa noite, Serginho. Faz tempo que eu não venho aqui, hein, Serginho? Tá tudo mudado, isso aqui no meu tempo não era assim não, hein? Boa noite a todos os corintianos aí que assistem a gente aí, que tá assistindo o Kodama no sábado à tarde aí. Ainda estamos aqui aguardando o doutor Paulo Cremonese, que foi vir aqui convidado no nosso programa. Estamos te esperando aqui, doutor Paulo. Zé, seguinte, essa semana aqui eu juro que eu fiquei meio confuso assim em relação à alegria, tristeza, ficou meio confuso, em virtude assim, alegre porque o Corinthians inaugurou lá o hotel dentro do CT do Corinthians e tal, só que infelizmente o mandato lá, o nosso grande presidente André Sanches acabou se licenciando, né, no último dia 15, e para mim ficou um misto assim de alegria e de tristeza, né, qual foi o seu sentimento? Kodama, todo mundo sabe, eu sou amigo do Andrés, gosto do Andrés, acho que foi o maior presidente da história de clubes, não só da história do Corinthians, mas foi o maior presidente da história em todos os clubes do Brasil e talvez no mundo, e realmente deixa uma sensação de vazio. Mas eu tive lá na quinta-feira, lá que você não foi, lá não sei porquê, nós tivemos lá na inauguração do hotel, lá no CT Joaquim Grava, lá na Ayrton Senna. E eu tive o prazer de conversar com o Dr. Mário Gobi, e o Dr. Mário Gobi deve ser o sucessor do Andrés. Estava lá o Roberto, que vai assumir, Roberto de Andrade, que está assumindo por esses 2 meses aí da licença do Andrés. Estava o Duílio. Eu acho que o Corinthians está muito bem servido em nível de administradores, de presidentes, diretores, vice de futebol, e já está se criando uma nova safra, tem o Edu também, tem o Duílio, então o branco vai ficar aquele vazio, sensação de vazio, mas o Andrés se consagrou, ele conseguiu dar um estado sem prometer, ele conseguiu ser campeão brasileiro, ele ganhou uma Copa do Brasil, ele trouxe o Ronaldo, ele realmente internacionalizou o nome do Corinthians. Eu acho que ele deve retornar. Você acredita que ele retorne ainda para a presidência no futuro? Eu acredito que ele deva retornar sim, embora pela experiência que a gente tem aí, talvez daqui 4 ou 5 eleições, né? Porque antes disso eu acho que ele ainda vai assumir a presidência da CBF. É bem possível, né? Ele agora, acho que em fevereiro, né? Ele deve estar assumindo esse encerramento oficial, porque ele só está licenciado, né? Na CBF? Não, no Corinthians, ele só está licenciado. O encerramento oficial do mandato é em fevereiro. Então até fevereiro ele deve ainda, teoricamente, estar vinculado ao Corinthians, apesar que né, mesmo licenciado, me parece que ontem ele esteve em Belo Horizonte conversando com o presidente da BMG. O que você soube disso daí? É que na quinta-feira não deu tempo de assinar o termo de licença lá, passando a presidência pro Roberto. Então, como não deu tempo na quinta e sexta e foi até Belo Horizonte, eu acredito que deva estar assinando isso na segunda ou na terça, mas eu acho que quando assinar, já vai assinar 2 coisas. Vai assinar o contrato do Montijo e deve assinar a vigência da licença dele. Você acha que ele foi lá para falar do Montijo, lá com o presidente da BMG, ou você acha que ele foi... Porque o que eu vi de comentários, né, em relação à imprensa seria patrocínio da camisa ou até mesmo o naming rights do estádio. Kodama, eu acredito que todos esses temas estavam na pauta da reunião, inclusive o Montijo. Ninguém sai daqui para ir lá no dia 16, um dia após o lançamento lá, a inauguração do hotel no CT, depois se anunciar para o Brasil inteiro que ele estaria se licenciando do cargo de presidente do Corinthians, não iria lá simplesmente para tratar desse assunto, principalmente dia 16 de dezembro, né? Já estamos já na última semana, amanhã tem o aniversário dele, que ele vai comemorar no Parque São Jorge, embora o aniversário na verdade seja 23. Não acho que foi só para isso. Isso deve ter estado na pauta também essas 2 reuniões. Mas o patrocínio de camisa não vence esse ano, vence o ano que vem. Então, vamos esperar para ver. Eu acho que vence em abril ou maio. Abril ou maio. Pois é. E segundo, em relação ao naming rights lá, o que o Andrés mesmo declarou na semana, que o Corinthians recusou uma proposta de 300 milhões. Isso faz tempo já, né?
Tem 6 meses que teve essa proposta de 300 milhões, foi recusado. Ao contrário de muita gente que não sabe o que fala por aí, o estádio do Corinthians não é dinheiro público, e só no name rights do estádio, ele praticamente vai ter 50% do total gasto no estádio, no mínimo. Então, ao contrário do que muita gente fala, muito desinformado, muita gente com dor de cotovelo, pessoal de Jardim Leonor e outros lugares aí, realmente o Andrés recusou há 6 meses atrás isso, achando que ia pegar mais, e vai pegar mais, né? Afinal de contas é Corinthians, né? E Corinthians, quando você fala em Corinthians, você fala em paixão nacional, você fala em religião, você fala em República Popular, realmente o Corinthians é diferente. Verdade, com certeza. Em relação ao mandato do Andrés, né? Tem pauta aqui no programa? Tem pauta aí? Uma das coisas em relação ao mandato do Andrés, ainda que ele mesmo frisa bastante, que acho que o maior feito para ele em relação ao mandato dele foi a alteração em estatuto impedindo a reeleição. Né? Isso foi feito em 2008. Ele mesmo acaba falando que o que ele acha mais importante dentro do mandato dele. Né? Eu acho que aí foi um pouco de ser mais realista que o rei, porque o mandato do Corinthians é de 3 anos agora. Sim. Eu acho que ficar 3 anos só, na maioria das vezes, não vai dar tempo da pessoa, do presidente, fazer um trabalho bom, perfeito. Eu acredito que uma reeleição, eu acho que deveria constar lá no estatuto. Uma reeleição? Bom, eu particularmente acho que o Andrés achou que era melhor assim, eu também concordo com ele, 3 anos é suficiente, porque mesmo assim se altera a pessoa, mas a estrutura ainda é mantida, né? De uma certa forma, o pessoal que está ligado ao Andrés lá, a diretoria, está se candidatando também, ou vai permanecer junto com o próximo presidente, ou se no caso de vencer a oposição. Não funciona dessa maneira. O Mário Gobi é da outra situação, é o candidato do Andrés, mas ele tem as ideias dele, tem ideias próprias, tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. É por isso que eu digo que uma reeleição, eu acho que daria tempo e espaço suficiente para o presidente realizar 80%, 90% do que é prometido em campanha. Com 3 anos, não consegue se realizar isso. E falar que vai entrar o sucessor, que é da situação, que é indicado, cada ser humano tem um pensamento diferente, e tem ideias próprias, e tem que ser dessa maneira mesmo. Então o Mário Gobi vai, claro, seguir o padrão do Andrés, mas ele vai gerir o Corinthians e vai administrar o Corinthians com as ideias dele. O que talvez possa até nem vir a agradar muito no futuro em termos de futebol. Em termos de clube, eu tenho certeza que o Corinthians se tornará o maior clube do mundo em pouco tempo. Possivelmente o vice dele seja o Luiz Paulo, né? Rosenberg. Porque o que eu ouvi no CT é que o Luiz Paulo Rosenberg será o vice dele. Mas o vice também, eu vou te falar uma coisa, o vice é mais do futebol. E o Luiz Paulo também não é um vice dedicado e dirigido ao futebol. Então o Mário Gobi vai ficar com o futebol? Então existem várias perguntas. Será que o Roberto vai permanecer? Será que o Duílio vai permanecer? Será que vai ser mantido o Edu, no caso? O Duílio deve permanecer e o Edu também. Mas e o Roberto Andrade? O Roberto é bem possível que permaneça também. É bem possível. Bem possível não, né? Teria que ser mantida essa base, né? Não, basicamente, eu creio que vai, em relação à diretoria do Andrés, eu creio que as mudanças vão ser bem mínimas. Entendeu? Porque o time que está ganhando não se mexe, né? Pode ser que ele exerça alguma outra função ou assuma uma outra diretoria, mas eu acho que aí você está quebrando a espinha dorsal do futebol, porque esse trio Roberto, Duílio e Edu é um trio fantástico para negociações, para início de negociações, para fechar negócio, para trazer jogadores. Olha os jogadores que não são consagrados ainda, que são promessas, que acabam se revelando no Corinthians, onde o Corinthians também consegue manter um patrimônio, entendeu? Então eu acho que quebrar essa espinha dorsal, eu não sei, não entrei nesse detalhe, não perguntei isso para o Dr. Mário Gobi, mas eu acho que deveria ser mantido. Bom, eu também concordo que deva ser mantido, principalmente esses 3 aí, mas eu acho que nesse aspecto em relação ao futebol, eu acho que não deve ser alterado em nada. Tanto que até tivemos a renovação aí do senhor Adenor. O que você achou aí Pra que serve empresário, hein, José? O cara fez uma lambança, meu. O que o cara quis fazer lá, o tal do Gilmar Veloz? O tal do Gilmar Veloz só atrasou a negociação. Então, não foi tão veloz assim, né? Então, aí eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que a proposta que o Gilmar Veloz levou pro Corinthians e pro Andrés foi da cabeça do senhor Gilmar Veloz?
Olha, pelo histórico que teve um problema do Tite quando o São Paulo quis contratar ele no passado, que também pediu uma fortuna e ele acabou não vindo para o São Paulo, eu acredito que sim. Sim. Outro detalhe, teve um problema recente... Não, pera um pouquinho, Codé. Houve um problema com o São Paulo nos mesmos moldes. Foi o seu Gilmar Veloz na cabeça dele. Se foi o seu Gilmar Veloz na cabeça dele, o Tite já deveria tê-lo demitido do cargo de empresário e ter procurado outro empresário para ser empresário. Se ele manteve, é porque as coisas devem ter sido feitas em conjunto, como devem ter sido feitas em conjunto agora também. Bom, se foi, eu não sei, né? Eu sei que o Tite teve que entrar em contato com a diretoria Corinthians e acabou se resolvendo numa negociação. A negociação foi perfeita. Comercialmente, o Gilmar foi perfeito e o Tite também, comercialmente falando. Agora, não queiram posar de santinhos nenhum dos dois, entendeu? Tá tocando o meu rádio aqui, eu já tenho. Não queiram posar de santinhos nenhum dos dois, por quê? Numa negociação, quando você manda o teu empresário falar, é óbvio que a última palavra é tua. Claro, então você não se queima, você vai lá, manda pedir aquilo que você acha, manda pedir aquilo que você quer, e se não der certo, aí você entra na negociação dando a última palavra. É uma coisa natural e normal. Tá certo. Se quer atender, fica à vontade, José. Estamos em casa aqui. Hoje é o último programa do ano, estamos aqui. Então, eu particularmente acho que houve um equívoco e, apesar que foi resolvido tranquilamente, eu também acho que, pelas palavras do Andrés, que ele deu essa declaração em relação que estava bravo lá no Bem Amigos, né? Ele estava bravo, né? Ele estava completamente tranquilo. Ele ficou chateado. Se o Tite não responde, se não entra em contato com o Tite até sexta-feira. Segunda-feira ele estava anunciando outro técnico. Ele já tinha opção B, C e D já. Quanto a isso, eu acredito que tinha essa. Hoje todo mundo, quem não quer treinar o Corinthians? Eu acredito que tivesse essa opção. Né? Quem não quer treinar o Corinthians? Quem não quer jogar no Corinthians hoje? Mas eu não acredito que estaria anunciando segunda-feira, não, e também não acredito que já estaria negociando com alguém, não. Você acha que não? Não, negociar não. Negociar com certeza não. Mas com certeza ele já saberia de alguns nomes que estariam disponíveis que ele poderia contratar. Ele poderia estar em contato, mas eu não acredito que apresentaria nem apresentaria técnico nenhum na segunda-feira, não. Até porque é uma negociação que requer muito. A partir do momento que o Corinthians o Andrés também, ele tem uma maneira, eu gosto dessa maneira, embora às vezes não seja produtiva comercialmente, mas ele manda uma proposta de 90 milhões pelo Tevez, o mundo inteiro acha que o Corinthians está nadando em dinheiro, então não pediu que, entendeu? Então é complicado. Não, nadando, mas a gente tem esse poder para poder bancar a contratação do Tevez, né? Isso com certeza. Mas eu acho que com esse dinheiro aí tem um jogador aqui no Brasil que é um 10 que nós estamos precisando, que viria com a maior tranquilidade do mundo, até porque quer sair de onde está. Um que joga no Sul? Não, que joga aqui em São Paulo. Que joga não deixa de ser no Sul, não deixa de ser no Sul, só que no Litoral Sul. Litoral Sul? Rapaz, tá certo. E ele quer sair? Faz um ano que ele quer sair. Tá certo. Inclusive, eu não sei, parece que teve uma empresa que comprou 10% dele recentemente e tal. Uma empresa que já mantinha 45%, passou a ter 55%, o clube dele não se recusou a comprar esses outros 10% e depois veio chiar. As coisas que estranhas no futebol. Engraçado, né? Ele deve jogar amanhã também, né? Deve jogar amanhã. Deve jogar amanhã. Rapaz, não é fácil. Falei com meu primo ontem, ligou pra mim, pagou $500 no camarote lá. Barato. Pra assistir o jogo. $500. Barato. O pessoal reclama de preço de ingresso aqui, né? Barato, porque você vai aqui para ver uma final do Corinthians ou para ver os jogos do Corinthians, inclusive Libertadores e Brasileiro no Pacaembu, no setor VIP, que não é camarote, custa na faixa de $300. Um camarote na final do Mundial, camarote, primeiro mundo, e lá o camarote, você sabe que lá servem comida, serve bebida. Eu não sei, vou perguntar depois de amanhã, eu pergunto pra ele. Outra coisa que ele falou pra mim, que ali no Japão tá dando Messi mais do que Neymar. Na rua é camisa do Barcelona e 9 camisas do Barcelona e uma do Santos. O Quesada tá no Japão. O problema é o seguinte, o Barcelona faz pré-temporada no Oriente, ele faz pré-temporada na Coreia, na China, já fez no Japão.
Entendeu? Então o Barcelona é muito mais conhecido do que o Santos, embora tenha algumas pessoas aí totalmente fanáticas que digam que o Santos é o time mais conhecido do mundo. Não é, já foi. E quem era conhecido no mundo não era também o Santos, era o Pelé. O Santos era o time que o Pelé jogava. Hoje não, hoje é o Barcelona realmente, o Real Madrid, porque esses times da Espanha, eles usam o marketing para fazer pré-temporada. O Corinthians está acertando agora. Até vou te dar em primeira mão isso daí. O Corinthians está acertando agora uma parceria com um clube na China, Sim. que vai se chamar Esporte Clube Corinthians Paulista, e vai disputar o campeonato chinês. Não pode ser paulista. Mas E vai ser paulista lá? O nome do Corinthians é Esporte Clube Corinthians Paulista. E lá vai se chamar Esporte Clube Corinthians Paulista, é o mesmo Corinthians. E vai ser lá, vai ter uma sede lá, e vai disputar o campeonato chinês. E vai ter uma parceria. É óbvio, se você pega a China, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, quase 2 bilhões de habitantes, nós vamos ser a maior torcida do mundo, não é só do Brasil. Legal isso. O Corinthians já fez uma parceria com o time na Argentina, né? Já, o Santa Fé. Agora está fazendo na China, precisa fazer no Japão também, né? Provavelmente. O doutor Roberto agora, que é o nosso presidente, vamos fazer uma parceria no Japão lá. Provavelmente deve sair para o ano que vem uma parceria na Espanha e uma na Inglaterra, para usar o Corinthians Casuals lá da Inglaterra, que foi o que deu o nome para o Corinthians aqui. Ouvi falar em time escocês. Não, me parece que a parceria vai ser fechada na Inglaterra com o Corinthians Casuals, que é um time de liga, um time amador lá, entendeu? É um semi-profissional. Que é o que teve aqui fazendo excursão, que é o último jogo do Sócrates, do Ribeirinho com a camisa do Corinthians, inclusive foi nesse jogo. Entendi, sim. Só mandar um abraço aí para a galera do time do Povo. Outra coisa que também foi um projeto sensacional que foi desenvolvido na gestão do Andrés, foi um projeto social dentro do Corinthians, né? Então tem o time do Povo, né? O Andrés, ele é muito inteligente, muito rápido, entendeu? Embora o Juju disse que ele não se formou no Mobral, mas ô Juju, se ele tivesse feito faculdade então, meu amigo, você já tinha acabado com você, já tinha morrido. O time do Povo, o Corinthians sempre foi. Ele só explorou isso. Não. E time do povo não quer dizer de uma classe, de uma camada social, não. O time do povo é porque é o time de todas as camadas. Sim. Entendeu? Nós somos proporcionalmente maioria em todos os segmentos. Sim, mas o projeto... Só perdemos um segmento. Lá o pessoal do Jardim Leonor lá. O resto não. O projeto do time do povo, a gente faz ações junto a comunidades carentes, entendeu? E isso aí foi criado na gestão da Andrés, e o que é mais sensacional foi uma sugestão de um torcedor, sócio do clube e tal, e o Andrés abriu as portas lá para a gente estar fazendo esse projeto. Então hoje a gente nos Jogos do Corinthians pega as crianças na comunidade, leva para assistir o Jogo do Corinthians, conhecer o Parque São Jorge, e agora dia 19 vai ter a festinha de Natal que a gente vai fazer para a molecada lá também, né? E vocês, pessoal que estiver interessado em participar do projeto Time do Povo lá no Corinthians, manda um e-mail para projetossocial@sccorinthians.com.br e faz a sua inscrição lá da sua comunidade lá, que o ano que vem a gente vai estar fazendo agendamento para colocar todo mundo dentro do projeto social. E também vamos acessar lá o site do cebasp.org.br, cebasp.org.br. Tem um leilão de camisas de time de futebol lá, autografadas, que também é uma comunidade que atende 100 crianças lá, na Zona Leste. Até esse daí essas camisas foram conseguidas naquela festa que a doutora Gabriela Sá fez ali na seccional. Então vocês acessem lá o site, participem do leilão, a camisa autografada de clube, tem a camisa do Coringão lá, que foi doada pelo projeto Time do Povo, né? Vamos lá, arrepiar lá e colaborar com as entidades. Vamos falar um pouquinho do futebol. Sei que você gosta mais de falar de futebol, o que você acha aí dessas contratações que o Corinthians está fazendo aí nesses últimos dias aí? Veio o goleiro Cássio Ramos, veio o Vitor Júnior, o zagueiro Felipe, o Gilcinho, o meio atacante que estava lá no Japão, que está retornando. Esse menino é do Paulista, esse menino é bom. Eu não sei quantos anos ele está, mas ele é muito bom, muito rápido. 27 anos. 27 anos. Dá para jogar mais uns 3. Eu acho que o estilo dele é meio parecido, acho que assim, a função tática meio semelhante ao do Jorge Henrique. É um cara que se mexe bastante. Eu acho ele mais parecido com o William. Com o William? Você acha que ele é mais. Eu acho que ele joga
pelo meio, né? Agora o goleiro Cássio Ramos para mim é uma incógnita, para mim eu não conheço. Eu não sei foi uma indicação do Tite. Então, eu não sei porquê, eu lembro desse Cássio, era bom goleiro, mas nós temos um goleiro fantástico lá, que é o Renan, e não é aproveitado, foi emprestado agora. O Renan, o empresário dele pediu para ser emprestado. Porque lá ele não ia jogar, porque houve alguma coisa lá, eu não quero dizer aqui porque eu não vi, mas eu tenho algumas informações, eu não gosto desse tipo de informação, mas ele foi frito lá, o Renan, nos treinamentos. Bom, eu acho que ele também se comprometeu um pouco nos jogos que ele fez. Não comentou nada. Você acha que a torcida está... Não, a torcida não. Tem segurança em relação às atuações dele? Não, desculpa, Podemar. A torcida adora o Renan, gosta do Renan. A torcida do Corinthians não é... Hoje para a torcida, o goleiro é Danilo. Não. Aí nós estamos falando de outra coisa. Estou falando em relação ao Renan. Você está falando que ele também... Ele jogou um jogo, depois ele foi para uma queimada num jogo contra o Cruzeiro, no Pacaembu lotado, o menino que veio de Florianópolis, tá certo? Foi frito nos treinamentos. Foi frito. Ele tá lá nos treinamentos. E meteram ele para jogar lá. Tomou um gol numa infelicidade, pelo nervosismo. Colocaram ele no outro jogo. Fora, estádio lotado. Tá certo? Contra o Avaí. Quer dizer, aí o menino soltou uma bola duas. Pô, então, você vai jogar o goleiro por 2 jogos? É isso? Se fosse julgar o goleiro por 2 jogos, o Júlio César não. O Júlio César também, né? O Júlio César não seria titular do Corinthians, se fosse ser julgado por 2 jogos. Foi no outro jogo do Ceará também, ele acabou falhando. Aquele jogo do Ceará, você me desculpa. Aquele jogo do Ceará, o Corinthians jogou com uma cara do técnico. Então, eu não digo que, assim, não é que a torcida tenha nada contra ele. Mas hoje, na cabeça do torcedor corintiano, o segundo goleiro é o Danilo. Então, na minha cabeça, o primeiro goleiro é o Danilo. Então, eu acompanho, eu vejo treinos. Não, tudo bem. Então, na minha cabeça, como corintiano, o primeiro goleiro é o Danilo. E ele mostrou isso. Ele mostrou nos jogos que ele Não, eu concordo que ele foi bastante seguro. Então, voltamos. Vamos jogar por um jogo ou 2? Então, o Danilo tem que ser titular. Entendeu? Concordo que ele tem que ser seguro, mas... Então... o Júlio tem a confiança do grupo, tem a confiança do Tite, né? Tudo bem, que nem esse Cássio, né? Que ninguém conhece também, deve ter a confiança do Tite. O Renan não tem. Aí o Renan vai deixar o gol onde ele foi. Outra coisa que aconteceu, o Renan, não sei, não tive essa informação, que me dá até um pouco mais de esperança em relação à chegada do Montijo. Você sabe que o Marcelo Oliveira foi emprestado para o Cruzeiro? Lateral esquerdo? Não. Já chegou e já foi emprestado. Isso quer dizer o quê? Que está havendo tratativas entre diretorias, né? Uma proposta do Corinthians é pública. Ofereceu 8 milhões de euros pelo Montijo. O São Paulo ofereceu 6 milhões mais 3 jogadores. Jean, Fernandinho, mais um que eu não lembro. O Cruzeiro tem que ver o que é melhor para ele. O Montijo já disse, não quero ficar. O Palmeiras já passou por isso. O Kleber disse, não quero ficar. E o Filipão até reconhece hoje que errou nesse episódio. Que deveria ter liberado quando o Kleber falou não quero ficar. Foi tentar segurar, foi tentar contornar e deu no que deu. Então, o Montijo já disse pro Cruzeiro, eu não quero ficar, tem problema com o filho, São Paulo tem muito mais condições de atendimento ao menino, tá certo? Já disse, agora cabe ao Cruzeiro ver o que é melhor para ele, se é melhor 8 milhões e ele compra quem ele quer, ou se é melhor ele pegar 6 milhões, eu também não sei de onde vai sair, tá certo? E mais 3 jogadores que não viraram no São Paulo para escolher 2, 3 para escolher 2. Não, mas o Cruzeiro disse que aceitava fazer troca com o São Paulo. Então tá fechado. Ele queria trocar o Montijo pelo Lucas. Não sei até que ponto ia ser bom pro Cruzeiro, mas até aí... Essa era já que eles queriam fazer essa proposta. E o São Paulo ofereceu o Casemiro, mas não era em definitivo. Não, era o Jean, o Fernandinho e mais um lá. Era definitivo. Não, era o Henrique. Henrique, Fernandinho e Jean, escolher 2. E mais 6 milhões de euros. Eu acho uma grande proposta para o Cruzeiro. Agora não sei porque o Cruzeiro não aceita, não responde, não fala nada. Porque será que com 2 milhões de euros não compra um Fernandinho e um Jean, ou até alguma coisa melhor? Quem? Com 2 milhões de euros não compra, será? Porque eu conheço dando 8 milhões de dinheiro. Não sei, não. Negociação. O Zezão tá falando aqui que nem Júlio, nem Danilo, nem Renan é goleiro para Libertadores. O Corinthians tem que ir atrás do Jefferson ou do Fábio.
Isso eu concordo, que nenhum dos três é goleiro para Libertadores, eu concordo. Mas o Danilo não é goleiro para Libertadores porque ficou no banco. Se eu tivesse disputado esse brasileiro, seria goleiro para Libertadores, sim. Agora, Jefferson e Fábio também esquecem, pelo amor de Deus. Se é para trazer, vamos trazer mesmo um goleiro mesmo de ponta, goleiro não esses goleiros estão sendo convocados para a seleção hoje, porque toda essa convocação do Mano a gente sabe o que é, né? Então... O Jefferson não acho que seja goleiro pro Corinthians, não. O Fábio ainda. Não, também não. minhas dúvidas. O Jefferson, não, com certeza, não. Não, também não. Traz um goleiro. Pô, você viu o que o Herrera tá fazendo no... Johnny Herrera? Johnny Herrera, na Universidade do Chile. Mas tem que seguir o Johnny Herrera de volta. Mas eu tô falando, traz um goleiro. Mas não deram chance também pra ele. Não ele não tem, na minha opinião, não tem estatura. Sim. Agora, pô, tem goleiros bons aí. Eu tava assistindo a Sul-Americana, eu vi muito goleiro fechador. Doutor José Gonçalves com saudade de Johnny Herrera. Não estou com saudade, tô dizendo que você viu. Foi campeão da Sul-Americana pela Laú. Tá, fechou o gol. Então, não tem estatura pra ser goleiro do Corinthians, mas passou pelo timão já. Tá falando então, o Zezão tá falando assim, traz o Victor então. O Victor sim. O Victor também eu conheço, acho também é um grande goleiro. O Victor sim. Victor sim. Agora, Fábio, Jefferson, tira fora. Eu acho que não dura um mês no Corinthians, é uma decepção total. Vitor Júnior, o que você acha do Vitor Júnior, que o Corinthians trouxe agora, o meia atacante, que estava no Atlético Goianiense lá? Aí é que tá, né? Passou pelo Santos. Aí é que tá, ele não virou no Santos. Tá certo? No Atlético Goianiense, ele se destacou. Agora, e no Corinthians? Interrogação, né? Não sabemos o que vai acontecer, né? Então, é pra compor elenco. É pra compor. Mas precisa vir alguém de peso. Precisa vir um 10. Esse 10 aí, eu não considero nem o Montijo como esse 10. Pra mim, o 10 tem que vir pro Corinthians, é outro. Tá na Baixada. Tá na Baixada. Será que se ele arrebentar com o jogo amanhã, ele não é capaz dele ser vendido? Ele não renovou, ele não vai renovar. Ele não renovou, ele não vai renovar. E se o Santos bobear, vai ficar sem os direitos econômicos e federativos, que o contrato vai acabar agora no final de 2012. 2012 acabou o contrato dele? Ele não renovou no passado? Não. Parece que ele tinha renovado. Não renovou. A proposta que fizeram, ele não aceitou. Ele fez uma contraproposta e o Santos também não aceitou. Engozado é que a conta que ele fez para o Santos foi inferior à do Neymar, e a do Neymar superior foi aceita dele, não. Interessante. Entendi. Em relação ao Corinthians, em relação ao time que a gente tem aí, você acha que... Bom, você está falando que está precisando de um 10. Isso eu também concordo, que a gente precisa de um meia lá de criação, porque o Alex, infelizmente, não é esse meia de criação, de articulação. Não, ele é vertical. Fora isso daí, o que você acha que o Corinthians precisa se reforçar aí para 2012, Libertadores? Eu acho que a zaga. Acho que a zaga também, laterais. Eu acho que a zaga, esse Felipe do Bragantino é bom zagueiro, mas ele é jovem. Ele não tem experiência. Ele não vem para ser titular. Então, mas ele é muito bom. Eu acho que o Corinthians deveria trazer, já poderia ter trazido, inclusive, um zagueiro mais experiente. Falou-se muito em Juan, eu achei que ia dar certo, acabou não dando. Um lateral esquerdo nós vamos precisar, nós só temos o Fábio Santos. Renovou por 3 anos agora, né? Pois é, só temos ele. Machucou, tem que improvisar. Precisava trazer um outro volante. Volante? Porque nós jogamos uma final de brasileiro que não era uma final, era o último jogo do campeonato, mas equivalente a uma final. E nós tivemos que improvisar um quarto zagueiro como volante. Então, Guilherme disse que vai ficar na luta. Pois é, então. Não é que ele disse que vai ficar. É que o Manel da Lupa está pedindo uma fortuna, né? Também, né? Mas ele também disse que... O que não está errado. O que não está errado. Está errado. Não vende esse ano, vende no outro. Ele vai vender pelo que ele quer, porque o menino é bom. Será? Assim, a Portuguesa não... Sei lá, acho que a grande negociação que a Portuguesa fez foi com o Rodrigo, não foi? Não, na história da Portuguesa? Que grande pro exterior que ela fez? Para o exterior? Para o exterior, a Portuguesa não tem tradição para o exterior. Então, os bons jogadores da Portuguesa sempre saem para os clubes daqui e depois é que eles vão para o exterior. Então, acho que a maior que eles fizeram acho que foi do Rodrigo. Não, teve o Diogo também, né? O Diogo recentemente, mas não foi um valor tão... Foi, para os parâmetros da Portuguesa, foi, né? Entendeu? Então, quer dizer, de repente, aquela negociação que o Andrés gosta de fazer, de comprar uma parte dos direitos, deixou outra parte do clube e tal, não sei lá, eu acho que às vezes pode ser vantajoso. Não foi no caso do Edno, porque o Edno acabou não virando no Corinthians. Se ele tivesse virado no Corinthians, com certeza o Portuguesa poderia estar ganhando muito mais. Né? Também, mas é que, em relação ao Guilherme, tem times
Brasileiros têm times de fora também querendo o Guilherme. E a Portuguesa está certa, ela botou o preço, ela tem direito, o jogador é dela, e ela quer, e está certo, eu concordo. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Quer comprar, vai lá e paga. Acabou. Lateral esquerdo, mas quem que você acha que você poderia vir pro Corinthians? Eu traria o Kleber de volta. Kleber? Eu traria o Kleber Você de acha que o volta. Kleber dá pra jogar no Corinthians? Dá, porque o Kleber você pode aproveitar ele na lateral esquerda, numa emergência do Fábio Santos, e pode aproveitar ele pelo meio. Mas você acha que a torcida aceitaria o Kleber de volta? Mas por que não? Tem aquele episódio dele na torcida do Santos, né? Mas ele estava no Santos. Sim, ele tá no Santos, mas ele não precisa xingar a torcida do Corinthians. Mas ele não xingou, ele estava no Santos. Ele estava jogando no Santos. Sim, mas ele xingou a torcida do Corinthians. Xingou do quê? Você viu? Estava lá? Eu vi, tinha uma gravação no YouTube. Todo Ele mundo xingou do viu. quê? Xingou do quê? Ah, nem vou falar porque não merece. Isso pra mim não merece citar o que saiu lá no vídeo lá, entendeu? Isso tem que simplesmente acabar. ele se desgastou com a torcida, né? E hoje ele é um nome mal visto dentro da torcida do Então, Corinthians. por quê? Ele simplesmente olhou para a torcida do Corinthians e xingou a torcida do Corinthians. Entendeu? Foi assim? Ou a torcida do Corinthians ficou olhando para ele e xingando ele, porque ele estava no Santos? Não teve. Aí ele não pegou e teve, repetiu. Não teve confronto Não nenhum. teve confronto, Ele estava coisa nenhuma. dentro da torcida Quem do que Santos. pegou? Ele estava jogando no recebeu Santos. um prêmio na torcida do Santos. Ué, Só que ele tava- não precisava cantar nenhuma musiquinha ofensiva à torcida do Corinthians. Ninguém obrigou ele a cantar nada. Ninguém obrigou ele a cantar nada. Isso é bobagem. Entendeu? Simplesmente ele pegou o microfone e começou a cantar sozinho. Ele puxou o coro da torcida. Não foi a torcida que fez ele cantar. Isso é bobagem, isso é bobagem. Né? Então eu acho que ele se desgastou à toa. Por isso que eu acho que o espaço dele dentro do Corinthians está. Particularmente eu acho isso. E se você falar com um monte de corintiano. O Zezão tá falando aqui que a Portuguesa vendeu Rodrigo Fabre, Zé Maria, Zé Roberto, Leandro Amaral, Alex Alves, daquele time de 96. E o Kleber e o Capitão não foram vendidos para fora do país. É verdade. Não, vendeu, mas o que eu tô falando. Não, Zé Roberto tem razão, Zé Roberto foi direto para fora. Sim, mas não foi uma transação. Mas foi, os parâmetros da Portuguesa né? foram. Não, para Portuguesa, que eu tô falando. Então, mas né? foram, é. E o Henrique e o Guilherme também serão. Os parâmetros da Portuguesa. Entendeu? É Ué. isso que eu tô falando. Mas você sabe quanto que a Portuguesa está pedindo pelos meninos? Não sei. 4 milhões de euros. Isso é uma transação vultuosa? Não é. Então, Eu que não. Eu que não. Só que ninguém quer pagar. Quer pegar na boa, quer pegar de graça. Parar com isso aí também. E outra, a Portuguesa está montando um time para se classificar para Libertadores ano que vem. Não está montando um time para disputar só. E você vai ver isso já no Campeonato Paulista. Trouxe o Rivaldo. Rivaldo. Vai consertar o meio campo ali. Você acha? O Rivaldo? Você acha que o Rivaldo ainda é um jogador competitivo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não para jogar todos os jogos, mas para jogar 2, 3 jogos por mês, perfeito. Sim, aí tudo bem, mas você acha que assim comporta a Portuguesa ter um jogador que vai jogar 2 ou 3 partidas apenas? Mas ele vai estar no grupo, ele vai passar segurança para os outros jogadores mais novos, ele vai exercer uma liderança, que ele não exerce uma liderança falada, que ele é tímido, mas ele exerce uma liderança dentro do grupo, entendeu? Então eu acho que foi uma grande contratação para a Portuguesa, e a Portuguesa quer ser grande, quer voltar a ser grande, então ela tem que ter jogadores desse nível lá. E só tem esse Zezão assistindo o programa, não tem mais ninguém assistindo. Ou você é seu amigo, você só fala dele. Eu não sei quem é o Zezão, eu não conheço ele pessoalmente. Você só fala dele, eu tô vendo um monte de gente aí que só fala dele. É que ele faz perguntas mais interessantes. Quem mais você queria pro Coringão aí? Fora o Kleber. Zagueiro, você falou que zagueiro? Você queria o Hever, que é um bom nome pro Corinthians, não, como zagueiro? Interessante, nome interessante. Não é o que acha que é. E o Breno? Não. Miranda tá no... Pode ser, mas não veio, também não veio, preferiu ir lá pro Rio, então. Outro volante lá, o Corinthians está falando naquele Neto Coruja do Vitória. Eu traria o William do Flamengo. William do Flamengo. Mas o William não vai querer vir para ser reserva. Mas ele tem que vir para ver, se ele é bom ele vai ganhar a posição. Se ele for melhor que o Ralf. Agora, o Corinthians está dando de ter elenco. Jogador que quer vir para ser titular. Então aí nós vamos falar de Ganso, nós vamos falar de Tevez, nós vamos falar de Sidorf, nós vamos falar de Juan. Aí o William que está no Shakhtar Donetsk. Aí nós vamos falar de jogador que vem para jogar. Agora, se o seu William do Flamengo acha que ele tem que vir para jogar, meu amigo, então fica lá mesmo.
Fica lá, não vai nos treinos, continua lá. Eu particularmente acho ele um jogador limitadíssimo, o Williams. Ele é tudo, entendeu? Então, quem achava o Christian limitadíssimo. Mas outro dia ele foi dar um chute no vácuo do Valdívia lá, que eu sei. E o Valdívia deu o chute no vácuo dele mesmo e machucou. Então ele errou o chute, não tô brincando. Ele errou o chute lá e caiu sentado, o Williams lá. Eu acho que ele é um jogador voluntarioso e tal. Ajuda bastante lá no meio de campo do Flamengo, mas eu acho que não valeria a pena, né? Eu traria. Você ouviu alguma coisa sobre o Nenê Bonilha, que faz parte do elenco do Corinthians e praticamente não teve oportunidades do Tite? Você ouviu alguma coisa em relação a ele? Não, mas parece ser um bom jogador. Eu gosto do jogador. Eu gosto do jogador. Às vezes que ele entrou 2 jogos no intervalo, no segundo tempo, eu gostei da atuação dele. O Tite, ele vê o futebol de uma maneira diferente que a torcida do Corinthians vê, entendeu? A filosofia dele não é a mesma filosofia da torcida do Corinthians. Não é a filosofia do futebol do Corinthians. Então, eu não quero nem falar mais disso. Esse ano eu vou até evitar de falar, porque me irrita, entendeu? O Corinthians é um time que a torcida exige isso, e a tradição dele é essa. Tem que jogar 90 minutos embaixo da trave do adversário. Pode até perder o jogo, a torcida não reclama. A torcida reclama de ganhar de 1-0 e ficar desesperado. O seu Tite, o que ele fez com a gente, com nós, corintianos, foi o seguinte: ele tirou o nosso prazer de ver 90 minutos de futebol. A gente assiste 20, o Corinthians faz 1-0, quando faz, e a gente fica torcendo para acabar o jogo. Entendeu? Então nós não temos mais, o corintiano não tem mais prazer em 90 minutos de futebol. Mas ele ganhou o brasileiro. Você acha que não teve mérito ganhar o brasileiro? Eu acho que quem ganhou o brasileiro foi a torcida e o Andrés. Rapaz, eu estava lembrando isso de um detalhe que incomum, né? Acho que isso foi pouco comentado até na mídia, hein? Muito pouco comentado. Em Minas Gerais? Não, quando terminou o jogo do Palmeiras, o que aconteceu em campo? Quem que os jogadores jogaram pra cima? Jogaram o Andrés. O Andrés? Que time que os caras jogam o presidente pra cima? Então vem de encontro ao que eu venho falando, que eu falei também lá na CNT, lá no programa no Pique, lá com o Roberto falando. Isso é uma coisa incomum, eu nunca vi isso. Você já viu? Eu nunca tinha visto isso. O Tite desafiou a sorte o ano inteiro, o Tite tirou o prazer do corintiano de ver 90 minutos de futebol. Quem ganhou o Campeonato Brasileiro foi a torcida e foi o André Sanches. E o Andrés ganhou esse campeonato depois do jogo contra o América Mineiro. Você sabe o que aconteceu no vestiário, ele entrou chutando tudo. O seu Tite não fez com o Andrés o que fez com o Kia. Porque quando foi o Kia, o vestiário é sagrado. É dele. Quando foi o Andrés agora, aí ele permitiu. Então, sabe, eu não gosto de gente assim. Mas permitiu. Eu não gosto de gente assim. O Andrés, ou é pra um ou não é pra... Mas então, o Adriano contra o Atlético Goianiense, que estava 3-0 pro Corinthians, 3-0, ele não botou o Adriano. Ele botou o Adriano faltando 8 minutos. Tá certo? O Corinthians ganha de 3-0, a torcida lá pra ver o Adriano. Ele bota ele faltando 8 minutos. No outro jogo, tá perdendo 2-0 do Botafogo, ele coloca ele com 15 minutos do segundo tempo, faltando 30, 32. Ou ele tem condições para 10 minutos só, então tem que jogar só 10. Ou ele tem condições para jogar 30. Então colocasse ele quando estava 3-0 pro Corinthians contra o Atlético Goianiense. Então essas incoerências eu não concordo. Não concordo. O Tite joga para não perder, ele não joga para ganhar. E esse campeonato aqui girou em torno disso, né? Porque o Corinthians perdia, todo mundo perdia. Você acha que o nível do Campeonato Brasileiro foi mais baixo, melhor do que os outros anos? O que você acha em relação ao nível? O nível foi baixíssimo, né? Você acha baixíssimo em relação ao outro ano? Foi mais baixo ainda? O nível foi horrível. O nível foi horrível. Os piores campeonatos, nível técnico, os piores campeonatos que eu vi brasileiro. Agora, em nível de emoção, porque o seu Tite proporcionou isso, não para nós corintianos, para os outros. Foi sensacional, né? Mas porque faltava 5, 6 rodadas, tinha os 5, 6 clubes num bloco para ser campeão. Apesar de toda essa volta aí de vários jogadores voltando aqui, você acha que ainda o nível ainda caiu? Os jogadores que voltaram.
O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho o Fred. Em péssima fase. O Fred já tá aí há 2, 3 anos. Mas ele voltou. Já tá aí há 2, 3 anos. Isso que eu tô falando. Ele tá você quer falar do Luiz Fabiano e Adriano? Luiz Fabiano. Jogaram 5 jogos. Adriano. O Adriano jogou 2 jogos e o Luiz Fabiano 5. Não voltaram? Mas não jogaram. Douglas voltou pro Grêmio. Mas não jogaram. O Douglas só jogou contra o Corinthians. Entendeu? Não, mas é o que eu tô falando. Então, mesmo com esses jogadores voltando, o nível foi pior do que os outros. Porque eu sou de um tempo que o nível que eu via jogar no futebol era Avelino, Ademir da Guia, Gerson, Paulo César, Pelé, Tostão. Isso é porque os jogadores demoravam a sair. Então, não, esse era o nível que eu via no futebol brasileiro. Entendeu? Então, isso é porque os jogadores demoravam a sair. Agora, os jogadores estão começando a ficar e a os jogadores estão ficando. O Neymar não ficou. Os jogadores estão pior. Péssimo negócio. O negócio. Ganso não ficou? Péssimo, não. O Ganso tá aí porque tem contrato. O Neymar foi o pior negócio. Isso o tempo vai mostrar. O Santos perdeu dinheiro. Tá? Agora, em relação aos jogadores não estão saindo, não tá lá fora, não estão pagando, não. Lá fora não estão pagando, não é bem assim, não. É lógico que os caras estão ficando porque lá fora não tem contratos tão vantajosos. Por que será que eles não estão pagando? Entendeu? Porque o nível é péssimo. Isso eu sei. Agora, porque o nível é péssimo. A questão... Pra quem vem proposta? Como assim pra quem vem proposta? Veio pro Neymar. Sim. Veio pro Ralf. Veio pro Paulinho. Acabou. Nem pro Montijo não tem proposta ali fora. As propostas que tem pro Montijo são aqui de dentro. Então, acho que está na hora de se refletir alguma coisa a respeito disso. E acho que o Andrés vai resolver o problema a partir de janeiro lá na CBF como diretor de seleções. Conversar com o Ney Franco, conversar com os técnicos da base, porque não é possível. Você vai na base, você vai ver treino da base, Kodama, o jogador dá um drible, o técnico tira. Mas será que a essência do futebol brasileiro está morrendo. Mas tá morrendo porque tem muitos jogadores saindo na base. Não. Tá morrendo porque o técnico da base tem medo de perder emprego. Porque a base quer ganhar título, não quer renovar jogador. Não, existe esse problema também, mas eu acho que o problema maior é que os caras estão pegando o jogador dos times europeus. O Messi saiu da Argentina, ele tinha 15 anos. Isso é atípico. Os 2 filhos do Mazinho estão jogando aonde? Sim, mas o Mazinho jogou lá, o Mazinho mora lá, eles têm cidadania espanhola, inclusive. O Neymar também foi convidado para ir com 14 anos. Esses jogadores que aparecem lá, que são brasileiros, lá que nunca ninguém ouviu falar, por que estão lá? Mas não estava na base de ninguém aqui. Passaram aqui. Não passaram. Os filhos do Mazinho não passaram em base. Não, os filhos do Mazinho não, mas o zagueiro que está lá no Chelsea lá. O Davi Luiz? Isso. O que tem? Passou também nos clubes aqui. Passou, levaram pra lá. Exatamente. Só levaram o Davi Luiz? A pergunta que eu te faço é essa. E você acha que esse... Agora vem cá, você acha que esse Davi Luiz é jogador pra seleção brasileira? Eu acho ele um baita do zagueiro. Para com isso. Eu acho ele um baita do zagueiro. Que isso? Você tá brincando. Então, e tem outros jogadores que acabam passando por aqui na base, não sei. Mas os caras levam 50 mil pra lá, vira um. Os caras levam 50 mil, vira um. Mas você acha que tem tantos craques por aí pra aparecer? Não. No Brasil? É. Mas se deixar a molecada jogar na base, você vai ver. Ninguém. O brasileiro joga bola, quando nasce, já pega uma bola e já sai jogando. Agora, se você fala pra ele que não pode jogar... Também não é assim. É assim, sim. Tem. Sabe, você acha que Neymar aparece toda hora? Tá cheio de Neymar por ali. Só ele sair chorando. Tá cheio. Tem vários fatores que influenciam aparecer um Neymar, um Ronaldinho Gaúcho, um Ronaldo Fenômeno. O Ronaldinho Gaúcho, pra mim, é um jogador normal. Eu não sei que tanto falam desse Ronaldinho Gaúcho. Não decide um jogo. Jogou na Copa de 2006, não decidiu nada. Achou um gol sem querer contra a Inglaterra em 2002. Dá chapéu. Não é malabarista, gosta de ficar... Parece foca, vai trabalhar no circo. O Foquinha sumiu, né? Então, falando de foca, ele acho que tá jogando na segunda divisão lá. Ele foi pro circo Orlando Orfei. Ele tá no circo Orlando Orfei. Não existe Orlando Orfei. Eu ia muito no Garcia. Então tá no circo de Solela. Não sabia, eu ia muito no filme, no Garcia, no circo do Garcia.
Não tem mais pergunta aí? Agora até o Zezão falou de perguntar. Então. O Zezão tá falando que o Corinthians precisa contratar jogadores com mais nome aí pra Libertadores. Ele acha que Neto Baiano não adianta. Ele quer Douglas, Fred, Montijo, goleiro de verdade. Fred? Centroavante. Tá brincando? O Liedson é melhor que o Fred 20 vezes. E o Zezão acho que tá lá atrás. O Zezão falando que o Carlos Foquinha está no Nacional de Nova Serrana. Vai jogar a Primeirona de Minas. Nacional de Nova Serrana. Onde passou aquele ciclo Holandor feio mês passado, então. Então já contrataram ele na Nacional, então. Não sei se você tá muito inteirado em relação a... É o Serginho, né? O Zezão é o Serginho, né? O Serginho gosta de uma sacanagem também, né? Tenho saudade daqui do programa, que a gente tinha um programa aqui invadindo a área, né, Codão? Você veio várias vezes domingo à noite aí. Eu e o Serginho, a gente bolava aí música pro Corinthians e tal. Todo mundo ficava bravo. É compositor também, Serginho? Não, ele ficava editando lá as músicas, aí a gente, cada programa a gente entrava com um enredo diferente. Mas tudo paródia das músicas, né? Enaltecendo o Corinthians. Tá certo. E o Serginho é o rei das divisões inferiores, né? Conhece tudo, né? Ele já tem um programa aqui ainda, o da Spats TV lá, que fala futebol alternativo. Domingos, 14 horas, aqui pela UTV. Que fala das divisões inferiores, né? Do futebol brasileiro pelo Brasil. Muito bom esse programa. Então, não sei se você está acompanhando lá a política lá interna, lá no Corinthians, lá. Não, a única coisa que eu estou acompanhando da política lá é que eu quero saber que dia é eleição para a gente poder votar, só isso. Não, agora dia 7 de janeiro vai ter a Assembleia Geral em relação à votação. Então falaram que eu tenho que ir lá, falaram que a gente tem que ir lá, é verdade? Exato, 7 de janeiro tem a votação, que é a Assembleia Geral em relação à escolha da forma que vai ser o pleito para a escolha do Conselho do Corinthians, né? Então, mas nós vamos ter que ir lá, no dia 7? Para dar sim ou não. Vamos ter que votar no dia 7? Dia 7 de janeiro tem que ir lá para votar. É o negócio dos 200? 200, exatamente. Que foi escolhido na reunião do Conselho, que a votação seria por chapa de 200 nomes. Então, para escolher se vai ser por chapa ou se vai ser por nome individual? Não. O estatuto atual, ele prevê que seja chapas de 20 a 200 conselheiros, tá? Então poderiam ter 10 chapas de 20 na situação, exatamente. 10 chapas de 20 na oposição. 10 chapas de 20 ou uma chapa de 200. Exatamente. E aí vai ser decidido se pode ser uma de 200. Aí pode ser, se vai ser decidido se vai ser só uma de 200. Entendeu? Chapas de 200. E você vai votar a favor de 200 ou vai votar contra de 200? Eu devo votar em virtude de não haver mais tempo hábil para se fazer uma nova reunião e se escolher uma forma mais democrática para a escolha do Conselho. Eu particularmente achava que seria em chapas menores, uma forma mais democrática. Particularmente eu penso assim. Só que a forma que está escrito no Estatuto torna-se inviável, porque o Estatuto ele diz que a pessoa pode votar no nome, não na chapa. Então você pode ir lá, como você tem que escolher 200 conselheiros, você pode falar, eu quero votar nos 200 conselheiros. E você vai votar em 200 nomes. O que vai tornar a eleição inviável, impraticável. Espera um pouquinho, então aí está incoerente. Se você tem uma chapa com 200 nomes, é aquela chapa, amigo. Sim, mas está escrito... Você não pode votar naquela chapa mais de 50 nomes e em outra chapa 150, não é assim? Então, tem um... Então a Assembleia é para consertar essa falha. Para consertar, exatamente. Essa falha na redação do Estatuto. Do artigo. Aí o que acontece? Então vamos consertar. Nós vamos votar lá para que valha uma chapa de 200. E aí fizeram a reunião, que o seu Senger não queria deixar fazer a reunião, não sei porquê, mas acabaram fazendo a reunião, e aí decidiram colocar, porque hoje qualquer alteração no Estatuto, ela tem que ser feita com a aprovação de todos os sócios do clube. Tem que ter homologação da maioria dos sócios. Entendeu? Que é o que se chama Assembleia Geral. Então, essa Assembleia do dia 7 de janeiro vai ser feita para aprovação dessa correção, né, em relação ao Estatuto, que é o chapão, que muita gente está questionando, mas pode não ser mais o mais democrático. É sim. Qualquer 200 pode ir lá e fazer uma chapa. É democrático, sim. Não. É democrático sim, porque foi feito todo o questionamento, isso daí já vem sendo estudado desde o começo do ano. É democrático, entendeu? Sim. Houve atrasado, então isso foi discutido lá dentro do conselho e tal. Então, em virtude disso, eu vou também estar apoiando o chapão.
Tá certo? Eu também. Faz parte do processo eleitoral, do democrático, o Corinthians está caminhando dessa forma. E mais pra frente, se tiver que fazer outra alteração pra gente corrigir isso daí em relação a estatuto, eu particularmente acho que se fosse voto individual pro conselho, cada um tá louco, né, seria mais interessante. Você tá louco. Entendeu? Porque eu vou lá, eu me candidato e pronto. O pessoal que quiser votar em mim. Se não quiser, não precisa votar em mim e no outro que está junto comigo. Vota em quem quiser. Não, mas isso aí é um trabalho, nossa. Então, isso daí, dia 7 de janeiro, lá os sócios do Corinthians lá, compareçam e vamos lá caminhar para frente com o Corinthians aí, né? Outra coisa que eu precisava falar rapidinho. Quinta-feira eu estive lá no lançamento do livro do Neto. Mandou um abraço para você, José. Do Craque Neto. Você transmitiu meu abraço para ele? Claro. Do Craque Neto no Shopping Frei Caneca, né? Mandou um grande abraço pro Neto, carinho enorme, agradecer lá a dedicatória que ele colocou no livro para mim. Neto, você é 10, cara. Você mora no coração aqui. José, estamos aqui, os estertores aqui do nosso programa aqui, né? Queria que você desse o seu abraço aí para os nossos internautas aqui que acompanham aqui, que te acompanharam por muito tempo aqui no Invadindo a Área também. O programa era gostoso, era legal. A gente faz isso aqui um bar, né? Você está colocava salame, Coca-Cola, cerveja, ficava fazendo programa salame aqui. Coca-Cola, depois a gente comendo e bebendo aqui. O Ronaldo Goleiro que adorava vir aqui por causa disso. O Euler também. Grande de amarelo. Um abraço para todos os internautas aí da AltV, do programa Kodama na Rede, esse programa que merece uma emissora aberta, viu, Kodama? Eu acho que a AltV está na hora já também de voltar a ter um convênio com a NET, ou com a TVA, ou com a Sky para retransmitir. Mas, enfim, um abraço a todo mundo, o Luquete, que é o presidente aqui. E lembrando todo mundo aí, quem quiser ver a gente lá, domingo à noite, e amanhã é o último ao vivo do ano, depois voltamos só no dia 15 de janeiro, e vai ter os gravados, né? Terão os gravados. Na CNT, na 134 da NET ou no 26 UHF. Domingo à noite, das 21h30, 21h35 até as 23 horas. Estamos eu com a Valone lá, com o Paulinho Arapuã, o Bruninho, falando lá. Eles falam de Palmeiras, eu falo de Corinthians. Que ótimo, ótimo. Obrigado, José, pela presença aqui, pela sua audiência, prestigiar aqui o nosso programa. Eu que agradeço o convite, grande amigo, quando quiser convidar a gente, vem, se eu tenho um carinho especial por aqui. Dois grandes corintianos, a gente discute bastante, a opinião é para cada um defender a sua. Hoje nós não discutimos, não brigamos no ar. Tá certo? Mandar um abraço para toda a galera lá da CNT, lá o Bruninho, a Valone, o Paulinho, encontro sempre ele lá no Pacaembu, fazendo as matérias do Coringão lá. Mandar um abraço aqui também, eu passei lá essa semana lá no Shopping Andorinha, lá na loja da Macy's, lá, mandar um abraço pro Leandro, do atendimento, a Tatiana, um abraço pra vocês. E o Nelsinho Neves lá da loja do... Poderoso Timão, loja oficial do Corinthians do Parque São Jorge. Tá lá com grandes camisas lá, lançamentos, tá lotando a loja direto lá, um grande abraço pro Nelsinho. O Lico, que foi vice-presidente de futebol quando o Corinthians ganhou o primeiro brasileiro, deve retornar agora, né, em alguma chapa aí para a eleição do próximo ano aí também. Um abração. Tá certo. Bom, eu preciso fazer um agradecimento especial, né? Dr. Paulo Cremonese, que não esteve aqui na bancada com a gente hoje, foi convidado, mas... Nem atende o telefone, não atende o telefone ainda por cima. Dr. Paulo, eu quero agradecer de coração que hoje, se eu estou aqui fazendo esse programa aqui, graças a você que insistiu muito aqui comigo, pegou no meu pé e tal, fez o convite para mim estar aqui na AltV e nesse horário, falando de futebol, falando de Corinthians. Agradeço de coração, de verdade. Tenho por você uma grande admiração, meu amigo. Espero que possa estar comigo aqui no programa, aqui em 2012 também, tá certo? E agradecer ao pessoal que está me acompanhando aqui na minha luta aqui semanal. Agradecer ao Serginho, o Volpe, 13, o pessoal que está aqui todos os sábados comigo aqui também. Ô, japonês, eu tô olhando aqui para esse bonequinho aqui. Sim. Serginho, presta atenção. Esse bonequinho aqui é o Ronaldo, né? Sim, claro. O Serginho lembra. Quem foi o primeiro a falar que o Ronaldo vinha pro Corinthians? Foi no Invadindo da Área aqui na AltV. Foi no dia 11 de novembro de 2008. O Neto deu, dia 9 de dezembro, já depois que está assinado. Aqui na AltV, Invadindo da Área, José Gonçalves falou isso em 11 de novembro.
Bem lembrado, bem lembrado. Eu lembro que você ia falar, hoje eu tô indo lá no programa, eu vou falar isso lá no ar, tal, não sei o que lá, ninguém falou nada. Não, e dei as bases, dei tudo, e como foi Eu falei pra você, você tá louco! Eu falei pra você, tá louco! O Vanderlei Luxemburgo também deu uma entrevista exclusiva pra gente aqui, que depois nós colocamos também, vinculamos no ar, me chamando de maluco, que isso não ia acontecer nunca, não sei o que, não sei o que lá. Exatamente, e o Neto falando durante a semana, falou no domingo. É isso aí, José, com certeza, né? Então, e nos próximos sábados não estaremos aqui, porque não vai ter programa, estaremos entrando aí de licença junto com o Andrés, e só em 2012. Valeu, galera, um grande abraço, tchau, boas festas pra todo mundo e feliz 2012. Feliz Natal e bom ano novo aí pra todo mundo.